Realmente agradecer a todos que estão aqui presentes, companheiros de jornada de trabalho. Estamos muito contentes, os companheiros amigos, e por incrível que pareça, só fazendo um evento desse para aquelas meninas ali, ó, aparecerem aqui na casa e se ver, né? Pelo menos elas deviam ter uns 14, 15 anos, né? Porque a Georgina tinha 15. Elas deviam ter a mesma idade. Então a gente se encontra, a nossa amizade bastante grande, a amizade com a nossa irmã Ignata, o senhor Silvio, e os outros companheiros que depois foram agregando. Esse aqui, servimos juntos, somos da mesma turma, 50 anos, né, Marcos? 50 anos. 50 anos da mesma turma. Então, eu fico muito contente com a presença de todos. Assim, então, para nós iniciar a nossa atividade, vamos fazer a nossa prece. Depois as nossas irmãs amigas vão abrilhantar o nosso trabalho com uma belíssima música, com a voz afinadíssima que elas têm. Cuida, que esse aqui é mestre de música. Ele vai dizer, ó, está vacinado assim, assim. Então vamos lá, meus amigos. Não, mas ele é mais do que eu. Então, meus amigos, vamos nessa hora então que nós nos reunimos para fazer esse banquete de paz, de luz, de amor, de confraternização, fraternidade. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos dá e que nos reunimos. Estamos mais uma vez em conjunto, confraternizando. Porque nessa noite que a nossa casa comemora 80 anos, depois de 7 meses, já que ela fazia esse aniversário em maio, quando houve as nossas enchentes, estamos fazendo hoje. Te agradecemos do coração, Senhor, que as tuas bênçãos possam nos envolver a todos que estão aqui presentes, outros companheiros que não estão aqui, mas possam receber esses frutos positivos que nós estamos agora sendo abençoados. Ao bom Jesus, querido amado Mestre, que sempre nos acompanha nas nossas diversas atividades, que nos intui, que nos aconselha, que nos inspira, que nós te agradecemos, Deus amado, por estar conosco, abençoando em tudo a outros companheiros da nossa doutrina, que trabalham, pelo adulto, divulgando assim, Senhor, a tua boa nova. Bons amigos espirituais da casa de Tomé, estamos muito gratos também, porque Tio Tomé nos recebe aqui sempre para o trabalho, dando essa oportunidade para desenvolvermos, para aprimorar nosso espírito, e assim ficamos gratos também. Assim, Pai, com a tua missão, nessa noite, estejando bem amparado por Ti, Senhor, nós vamos por aberto o nosso evento desta hora. Que seja feita a Sua vontade e a nossa que assim seja. Sou na caixa. É só o jeito. A Bíblia é a Georgina. A Bíblia é a nossa amiga íntima. A Georgina é conhecida de você, da sociedade. Sou na caixa. Em nossa vida é sol de eterna luz, é sol de eterna luz. Nossa alma combalida, aos céus ele conduz, aos céus ele conduz. O seu amor fraterno, de mestre salvador, nos diz do amor eterno, de Deus nosso Senhor. Real doutrina, só tu bendizes, irmãos felizes, na paz do amor, tu és divina, porque nos trazes divinas frases do Redentor. Esquecemos de dizer que o nome dessa música é Real Doutrina. A próxima que nós não sabemos o autor, é autor desconhecido. A próxima que nós vamos cantar é
dias melhores. Desculpem os desafinados. A primeira música, nota 11. Nada como ser espírita, né? De 100 nota 11. Dias melhores virão, em que a paz e o amor reinarão, e os homens viverão como irmãos. Sigamos em nossa missão, a caminho da evolução, com Cristo sempre juntos a caminhar. Auxilia muito, espera pouco, serve sempre para evoluir. Auxilia muito, espera pouco, serve sempre para evoluir, 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 evoluir. Agora essa música foi feita pelo meu irmão. Tomara que vocês gostem. E não vai ter acompanhamento. Agora vocês vão escutar. Não tem nem violão, gente. Nasce além o sol de um despertar, fazendo manhã, esperança na paz que vai chegar ao mundo em dor. Cristo é o caminho, a verdade, a vida de paz. Cristo é o caminho, a verdade, a vida de paz em nós. Era isso. Foi escalado em maio, né? Mas a água não deixou, não chegou a chegar aqui, então não realizou para abrir o mês de dezembro, né? Agradecendo muito o nosso irmão, que ele achou uma brecha na agenda dele, conseguiu nos proporcionar essa noite de hoje. Então, o tema é tá? Espírita, tu me amas? Então, tudo contigo, Deus. Tá? Então, queridos amigos, muito boa noite. Uma grande alegria podermos confraternizar nesse momento. Pois quando uma casa espírita é formada, é como uma pequena luz, podemos dizer assim, bruxuleante, no princípio. E à medida que o tempo passa, essa luz vai se fortalecendo. Cada 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, um farol de almas. Então, nossos parabéns à Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, porque a gente sabe, é como uma pequena luz, podemos dizer assim, bruxuleante, no princípio, e à medida que o tempo passa, essa luz vai se fortalecendo.
ficar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos. Um farol de almas. Então, nosso parabéns à Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, porque a gente sabe das dificuldades, principalmente as casas pequenas que têm para estarem com as suas portas abertas, com a pandemia, com todos os desafios que nós encontramos na atualidade. Então, os parabéns sinceros à casa, e que possam vir mais 80 anos, né? Quem sabe a gente desencarna, retorna, vem para a evangelização e continua trabalhando, porque o trabalho, meus amigos, é ininterrupto. Parabéns mais uma vez. O nosso tema de hoje, gostaram ali do que está na fogueira? Sim. Não é que está assando, não. Não é esse o significado. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que nós vamos ter Jesus à beira de um lago. Que lago seria esse? À beira de um lago, assando um peixe. Mas que evangelista que trouxe isso? Vocês lembram? Não. Pois bem, Amélia Rodrigues, nessa obra, Primícias do Reino, no capítulo 19, Simão Pedro de Pedra Pastor, ela nos traz essa correlação. E ela vai colocar o seguinte, nessa história belíssima, em que os primeiros raios do sol já começavam a despontar no horizonte, e Pedro, considerando aquele carinho que Jesus tinha por ele, pois que o seu nome era Simão, e como os homens da época, Simão, filho de Jonas, era formalidade, era a sua identidade, era a sua característica. Mas como ele era algo teimoso, algo derrompante, Jesus lhe dá um apelido carinhoso, Petras. Pedro, que significa Petras ou Carial, homem teimoso, cabeça dura, de difícil conversação. E ele estava lá, pois que ao tempo em que esteve com Jesus, embora tenha sido convidado na beira daquele mesmo lago, ele então tinha de alguma maneira perdido a maleabilidade que ele tinha com as redes. Então ele estava desde a noite anterior jogando as redes. Estava lá, para a esquerda, para a direita, e o dia já estava amanhecendo. E eis que ele se lembra então, segundo Amélia Rodrigues, aquele seria o terceiro encontro de Pedro com Jesus após os episódios do ouro. E então ele se lembra que em algum outro momento Jesus lhe diz: jogai as redes mais para a banda da esquerda e encontrareis. E aquilo vem muito forte no seu pensamento. E então ele fez. E quando ele jogou as redes, ele se deu conta que não tinha sido apenas uma lembrança. E ele olha para a beira do lago. Consegue imaginar a cena? Por um breve momento, ele olha para a beira do lago e vê aquele vulto de pé olhando para ele com muito carinho. E ele puxa as redes, e as redes novamente, carregadas de peixes. Ele não pôde segurar a alegria, mal esperou que os outros companheiros ajudassem com a rede, pulou na água, nadou até a beira da praia, abraçou, naquele abraço de saudade, o mestre. E então, quando os demais chegaram, Jesus apanha de um peixe, assa uma improvisada fogueira, e quando todos estão ali em torno do mestre, ele chama mais para perto: vinde jantar. E então ele olha para Pedro e vai dizer o seguinte: Simão, filho de Jonas,
E eu quero chamar a atenção de vocês para esse aspecto psicológico de Jesus. Pois que, desde que ele havia colocado a alcunha de Pedro, ele nunca mais o havia chamado de Simão. Naquele momento, ele o chama pela formalidade. Para a gente entender um pouco o que isso significa, quando é que chama a gente pelo nome completo? Quando a situação é séria, né? Na frente do juiz, no médico, quando a gente, algum processo, alguma situação, o nome completo. Porque do contrário, nos chamam, eu tenho um apelido, vocês têm? Vocês têm? Aí a gente remete lá para a infância também, né? A minha mãe me colocou um apelido, até porque meu nome é bem fácil, né? Daílson. Então eu já tinha um apelido desde a infância, era Dani para cá, Dani para lá. No entanto, quando ela dizia assim, Daílson Azambuja Gonçalves, não precisava falar mais nada. A situação era séria. Tá? Impunha isso. A gente sentia isso, a gente percebia isso. E foi esse teor que Jesus imprimiu naquele momento. Simão, filho de João, tu me amas? A emoção, é claro que eu te amo. Tu bem sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Um pouco de silêncio, que eu não saberia precisar quanto tempo. Jesus olha para Pedro e retorna a pergunta uma segunda vez. Simão, filho de João, tu me amas? Imagina Pedro agora, um pouquinho desconfortável. Se ele já havia dito da primeira vez, qual a necessidade de responder uma segunda? Mas ele o disse. Ora, mestre, tu bem sabes, pelas nossas vivências, pelas nossas andanças, pelas nossas caminhadas, que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E passa mais algum tempo. E Jesus retorna a pergunta. O que agora, para Pedro, era algo que realmente o incomodava. Estaria o mestre duvidando da sua dedicação, do seu amor, do seu empenho, o porquê de uma terceira pergunta. E Jesus, e entre lágrimas, Pedro diz, sim, mestre, que tudo sabes, que tudo entende, que nos entende melhor que a nós mesmos, tu bem sabes que eu te amo. Em lágrimas. E Jesus, aquele olhar, né, que vai na alma, pois que ele conhece não apenas Pedro, mas cada um de nós, às vezes melhor que nós mesmos, querem ter a prova disso, digam a palavra Jesus. Jesus. O que a gente sente? Não é igual a qualquer outro nome que a gente diz. É diferente. Ali Jesus está adentrando nas comportas da nossa consciência, talvez nos dizendo, eu espero por ti, faz mais de 2000 anos, quando é que tu vais vir? Está ali adentrando na nossa consciência. E ele vai dizer então, apacenta as minhas ovelhas. E a Amélia Rodrigues, no capítulo 19 dessa obra, nos diz então que ele compreendeu o porquê das três perguntas, que tudo de uma maneira veio para a compreensão. Pois que ele, antes dos episódios do horto, Jesus havia dito, antes mesmo que o galo cante, me negarás 3 vezes. E assim aconteceu. Até que o galo cantou e ele se deu conta da previsão de Jesus e o sentimento de culpa ali estava de alguma maneira, embrenhado na consciência do discípulo, que era necessário que fosse desfeito. Porque ele se tornaria o pilar do cristianismo nascente. 3 negativas, 3 perguntas, 3 oportunidades de reafirmar o Cristo, dizendo que o amava. E a resposta de Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Amélia Rodrigues também nos relata que quando Jesus o convida à beira do lago, desse mesmo lago, o lago de Genezaré,
E ele diz assim: que ganharemos nós com isso? Que lucraremos? Era o homem que vivia da pesca, pescava para vender, para sustentar a sua família. E aí aparece um homem e o convida para segui-lo. E ele diz, aquele homem materialista, no início da caminhada, que ganharemos com isso? Mais adiante, Simão vai propor a Jesus: ensina-nos, explica-nos esta parábola. E já mais para o final, um pedido que nós talvez não tenhamos nos dado conta ainda, mas devemos muito a Pedro quando ele propôs junto com os discípulos: mestre, ensina-nos a orar. E Jesus então ensinou a Pedro, a nós todos, o Pai Nosso, essa oração que ali comporta tudo que precisa efetivamente de ter uma oração, numa prece. Esse era o nosso querido Pedro. Mas nós queremos hoje fazer uma proposta diferenciada. Vamos pegar essas mesmas perguntas que Jesus fez a Pedro e vamos substituir lá o Simão, vamos substituir o Pedro, mas entre o espírita e a palavra voluntário, o nome de cada um dos trabalhadores desta casa e também extensivo aos companheiros que hoje nos visitam. Espírita, voluntário da Sociedade Espírita Obreiros do Senhor. Tu me amas? Não responde para mim. Quem sou eu, né? Imagine Jesus fazendo essa pergunta. Então, ninguém? Ninguém ainda? Alguém se atreve? Oi? Não? Espírita voluntário da Sociedade Espírita Obreiros do Senhor. Tu me amas? Fala na sua cabeça. É o sim? Alguém se atreve a dizer um sim? Vamos lá? Sim. Sim. Ótimo. Dizer que sim por si só basta? É suficiente? Não? Não. Tem que provar? Tem que pegar a enxada. Tem que pegar a enxada. Ótimo, isso mesmo. Então, o que é o Espiritismo? Ciência do amor. Uma nova era para a humanidade, bem na época prevista pelo próprio mestre. E você é espírita? Você se considera espírita? Esse espírita é só fachada? Tem algo mais? Tem substância? Como é que se reconhece o verdadeiro espírita mesmo? É aquele que é bom, né? Que já podia estar habitando o Sol, Júpiter, Netuno, mas está aqui ainda. Esse é o verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços. Então, por isso tem que ter ali a ação, né? E quem é que faz esforço para se melhorar? É aquele que ainda não está melhor, ainda não está bom. O verdadeiro espírito é aquele que envida o esforço para dominar as suas más inclinações. O objetivo é a melhoria dos homens. Não vem procurar aqueles que são perfeitos, e sim aqueles que se esforçam a pôr em prática a doutrina espírita. Isso está lá na Revista Espírita 1861. E aqui, aquela mesma questão que está também no capítulo 17 do item 4. Então, o verdadeiro espírita não é o que chegou ao objetivo, mas aquele que quer seriamente atingi-lo, quaisquer que sejam seus antecedentes. Será que tem alguma correlação aqui com Pedro, que negou a Cristo 3 vezes, mas teve a oportunidade de reafirmá-lo por 3 vezes também? Quaisquer que sejam seus antecedentes, é bom espírita, desde que reconheça as suas imperfeições. Organização do Espiritismo, Revista Espírita 1861. É algo que todos nós precisamos ter um olhar, um cuidado. Nós não somos perfeitos. Alguém aqui é? Nenhum de nós. Não é?
Se fôssemos, estaríamos nos mundos felizes, nos mundos superiores. Ainda estamos neste mundo que está deixando de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Muito bem, é isso mesmo. Então precisamos ter cuidado com o espículo da culpa. Todos nós erramos lá no passado. E todos nós ainda cometemos alguns equívocos. Talvez não do mesmo monte de lá atrás, mas ainda nos equivocamos. Não podemos permitir que a culpa nos prenda ao solo e nos impeça de trabalhar, nos impeça de avançar, nos impeça de prosseguir, nos impeça de estarmos realizando aquilo que Jesus espera de nós. Pois bem, será que nós demos base a essa primeira pergunta? Que amamos a Jesus? E Jesus nos pergunta novamente: espírita, voluntário da Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, tu me amas? Amo. Muito bom, agora já foi mais espontâneo, né? Eu acho que depois da primeira pergunta, mas Jesus não terá entendido da primeira vez que nós já respondemos que o amamos? Que falta? Responder que sim, por si só basta? Não? Mas o que falta ainda? Já estamos fazendo o esforço para sermos o verdadeiro espírita, pela modificação comportamental. Então vamos dar base a essa segunda pergunta? Vamos? Ok. Divaldo Franco, nesta obra que se intitula Aos Espíritas, tem uma mensagem de Francisco Spinelli, foi organizado por Divaldo Franco. Na página 57. Não aguardemos que os instrutores desencarnados, olha que interessante, retornem ao corpo físico para realizar a tarefa que compete aos homens executar. E esta nossa época, ela é marcada por algo que não tivemos em nenhum outro momento da nossa caminhada. Em nenhuma outra fase da história nós tivemos as obras básicas do Kardec. Em nenhum outro momento da nossa história nós tivemos tanto material como as 413 obras da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E se vocês não sabem, aqui tem um trabalhador nessa instituição que leu todas. E ele me permitiu, não sei se me recorda, uns anos atrás, nós fizemos essa mesma questão. Eu disse: se eu posso falar isso para o Brasil inteiro? E ele disse lá: você recorda? Pode. E às vezes eu digo, faço trabalho em Recife, no Rio de Janeiro, em Brasília. Eu estou famoso. Lá no Rio Grande do Sul, porque eu não encontrei mais ninguém que tivesse respondido. Eu li as 413 psicografias de Francisco Cândido Xavier. Mas em nenhum outro momento nós tivemos essas obras. As 188 ou 9 da psicografia de Divaldo Pereira Franco, e aí a gente soma Sueli Caldas Júnior, Leon Denis e todos os autores clássicos da doutrina espírita e todos os outros que têm fidelidade à doutrina espírita e vão, pouco a pouco, escrevendo seus livros, as suas obras e nos ajudando nesse entendimento. Quantas ferramentas, meus irmãos, para o acerto. Como errar? Pelo livre-arbítrio, a gente sabe. Mas há tanto material para que possamos acertar. Então, a tarefa, o trabalho. Quando os dirigentes da nossa instituição, da organização, nos convidarem, porque identificam em nós um perfil para ser um facilitador, um palestrante, um trabalhador de determinada área, vamos fazer um curso, vamos preparar uma qualificação, uma capacitação.
Aí está a oportunidade de dar base ao sim que nós dissemos a essa segunda pergunta de Jesus. Então aí vem o compromisso. E Bezerra de Menezes nos fala também em várias das mensagens que ele tem recebido nos últimos anos, que nós temos compromisso com Jesus. Que nós assinamos um termo no mundo espiritual antes de reencarnar, dando ali o aval, nos comprometendo de que seríamos as suas ferramentas nesse momento de transição. E não nos enganemos. Nenhum de nós chegou aqui, neste momento, por acaso. Eu ia passando ali pela Terra, né? Eu ia para Netuno, passei pela Terra e reencarnei. Não. Todos nós temos objetivos bem delineados, programados para esse momento de transição da Terra. Hoje, talvez tenhamos feito parte dos 500 da Galileia. Hoje, isso está multiplicado a uma exponencialidade muito maior. Nós temos esse compromisso com Jesus. Mas eu não posso fazer muito. Manuel Filomeno de Miranda, na obra Reencontro com a Vida, quando ele coloca, e também Joana de Ângeles no Reformador de março de 2008, ela vai dizer que aqueles espíritos que estavam retidos na retaguarda, desde essa época vem reencarnando, com a finalidade de aproveitarem a oportunidade que a todos nos é dada, de nos modificar, para que o mundo então se transforme, mas se não cumprirem aquilo a que se comprometeram, eles não vão voltar lá para o umbral, eles já vão para um outro lugar. Mas tiveram oportunidade. Por isso, se nós pensássemos assim, o mundo regenerado e aqueles que não vão ser expulsos, e lá talvez vão ter, né, aquela mesma lenda adâmica, expulsos do paraíso, mas eles tiveram a oportunidade. Não estão aproveitando, como estamos vendo nos jornais, na televisão, nas mídias, o tempo todo. Mas a oportunidade a todos nos foi dada. E temos esse compromisso com o Mestre, de estarmos colaborando com o nosso exemplo, com a nossa prece, com a nossa atitude, com o nosso envolvimento com o bem, com o trabalho na casa espírita, com o trabalho em todas as frentes a que fomos chamados para servir a Jesus. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, olha Paulo aí, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. E ele falou isso aí lá na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. Sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. E também, no quesito responsabilidade, prepararmos-nos para o compromisso. Com o estudo, a formação intelectual, participando dos grupos de estudo, das palestras, das mensagens, da leitura das obras que estão à nossa disposição, doutrina espírita, evangelho, mediunidade, obras complementares, indo nessa abrangência, procurando trabalhar a própria metodologia que Kardec nos forneceu, com o seu conhecimento, com as suas experiências anteriores, antes mesmo lá de colocar os pés na casa da senhora Plenia Maison, em maio, numa terça, em torno das 18 horas de maio de 1855, e que 1 ano e 11 meses depois, a 18 de abril de 1857, brindava a humanidade com a primeira edição do livro dos Espíritos, nos oportunizando um compêndio de sistematização do que nós conhecemos hoje do simples para o complexo, das questões principais e necessárias para se entender o contexto, desde toda a sua metodologia, os seus assuntos que vão num crescente de entendimento. Participar de encontros e seminários, aprendendo a estudar,
nos proporcionando sermos de alguma maneira autodidatas, ler em casa, né? Participar de palestras, de eventos, do próprio Evangelho no lar, em casa, e com um autoconhecimento, meditando, vivenciando e praticando tudo aquilo que vamos aprender. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que isso aqui tem um efeito. Uma candeia. Lembram desse capítulo do Evangelho? Olha só, está escura e vai se iluminando. Assim também é a mesma correlação que fizemos lá com a casa espírita, vai aumentando a sua potencialidade, por assim dizer. E é de Mateus, no capítulo 5, versículo 15: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa, trazendo para os nossos dias. Ninguém coloca uma lâmpada embaixo da mesa, não é? Pois que ela só iluminaria embaixo da mesa. Onde é que a gente coloca a lâmpada? Para que possa iluminar um maior campo. Assim é também o nosso compromisso, a nossa responsabilidade. Precisa extrair, precisa espargir. E isso se dá nas atividades, mas também sob o esforço pelo exemplo de cada um de nós. Ok. Respondemos então lá com propriedade a segunda pergunta de Jesus? Imaginemos agora Jesus nos perguntando uma terceira vez, como fez com Pedro, espírita, voluntário da Sociedade Espírita Obreiros do Senhor. Tu me amas? Baixinho agora, né? Coisa vai apertando. Vamos tentar de novo? Tu me amas? Sim. Muito bom. Melhorou. Mas nós já não nos reconhecemos espíritas? Nós já não estamos de alguma maneira envolvidos com a atividade da casa espírita? Já somos trabalhadores? O que nos falta? Jesus estará duvidando então da nossa dedicação, do nosso amor, do nosso empenho? Para nos perguntar uma terceira vez se o amamos? O que vocês acham? O que nos falta? Hein? Nós vimos ali o espírita, o homem em si, na sua modificação comportamental. Vimos ali o trabalho, aqui é chamado, a casa espírita. O que falta, gente? Colocar em prática de alguma maneira, não é? O campo de trabalho é o mundo. E aí vem aquela questão, né? André Luiz nos diz que o médium, referindo à mediunidade, que o médium, ele é médium 24 horas por dia. Não é médium só no centro espírita, não é médium só no momento da reunião espírita. Ele o é 24 horas por dia. Nós somos espíritas 24 horas por dia. Não devemos ser espíritas somente no centro espírita, somente no dia que vamos à atividade no centro espírita. Lá é mais fácil. É mais fácil. Na casa espírita, na atividade espírita, é mais fácil ser espírita. O difícil é lá fora. Então aqui vem de novo o empenho, o esforço, porque o campo de trabalho é o mundo. A qualificação, porém, ela se inicia no centro espírita. Se vocês tiverem a obra Entre Dois Mundos, lá no prefácio, Manuel Flamengo de Miranda, pela psicografia de Valdo Pereira Franco, ele traz aquelas questões que normalmente nós conhecemos. A casa espírita é, lembra? Escola, o que mais? Oficina, hospital, o que mais? Templo. Foi? Templo. Tempo de oração. Manuel Flamengo de Miranda diz assim: ser espírita, aqueles que chegam atingidos pela dor, que desencarnaram e não
receberam algo que os ajudasse naquele momento de transposição da vida física para a vida espiritual. Encontram-se muitas vezes cansados, fatigados, abatidos, doridos na alma. No centro espírita, eles encontram, além de tudo isso que nós estamos conversando, colo de mãe. Então, uma outra figura que ele nos traz. O centro espírita também é colo de mãe. É como se dissesse: entra, meu filho, chega aqui. E nas atividades diversas do atendimento fraterno, da recepção, da palestra, do grupo mediúnico, é como essa figura de imagem, colocar no colo e afagar. Tudo vai ficar bem. Dorme, descansa. Deixa conosco agora. Vamos cuidar de você. Então, o centro espírita também é colo de mãe. E é lá que começa tudo isso em nós. E Herculano Pires, na obra do Centro Espírita, ele nos traz a seguinte reflexão: se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. E não apenas as paredes materiais. A sociedade espírita, dedicada ao ministério do esclarecimento, conforme as finalidades superiores da doutrina espírita, não se resume às paredes de construção corporal, e nem tampouco somente aos trabalhadores do corpo físico, pois que são muito mais os trabalhadores espirituais de uma instituição. Diferença psíquica, Manuel Filomeno de Miranda, novamente na obra Tramas do Destino, significativa tem que apresentar a instituição em relação a outros recintos de qualquer natureza, atestando dessa forma a qualidade, olha só, dos seus trabalhadores espirituais e o tipo de finalidades a que se destina. E lembramos então Emmanuel, em Fonte Viva, no capítulo 75, a necessidade de velarmos por essa tarefa em que a solicitude divina nos situou dentro do nosso processo evolutivo, porque chegará um momento em que essa mesma solicitude divina nos pedirá conta da nossa administração. Mas como responder com base sincera a Jesus? Então nós vimos 3 pontos, não é? Será que a gente consegue fazer um resumo? O que vocês acham? Vamos lá. Como responder com base sincera a Jesus? Não precisa falar, mas pense um pouquinho, certo? De que maneira? Nós já vimos vários desses pontos. Estar sempre disposto ao aprendizado e ao estudo, é colocar em prática a lei de amor, na casa espírita e fora da casa espírita. Vivência da caridade, servir aos semelhantes, aprender a servir. Nós vimos ali a necessidade, não é? Da qualificação, da capacitação, realizando com profundidade a proposta de Jesus aos outros o que gostaria que te fosse feito. Então, conseguimos responder tudo? Tudo bem? Ok? Assim, nós poderemos dizer com mais propriedade: sim, mestre, tu que tudo sabes, tu bem sabes que nós te amamos, e quem de nós não o ama, embora distantes ainda, mas muito mais perto do que ontem. Hoje, muito mais perto do que ontem. E amanhã, com certeza, alguns passos a mais em sua direção. Permita que Jesus, Joana de Ângeles, em busca da iluminação interior, fale pela tua voz, movimente-se pelos teus pés, sirva pelas tuas mãos e afague pelos teus braços. Então repetirás, como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Quantas destas palavras nós já conseguimos formar para consolidar
toda esta frase. E Pedro desceu de Betânia a Jerusalém e foi apacentar os cordeiros de seu rebanho. E nós, todos nós, o que nos cabe fazer? Obrigado, queridos amigos, pela atenção. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça, sempre na nossa caminhada. E estejamos sempre, não é, nos encontrando aí nos corredores da tarefa. Obrigado, queridos amigos, mais uma vez. Parabéns.